vai ficando cada vez mais claro que um líder, um empresário, um empreendedor que não tem a condição, que não tem a capacidade de unir pessoas para uma missão, para um propósito, para objetivos, ele perde, ele deixa a sua capacidade de liderança fica fraca, né? Ele não tem condição de unir pessoas em propósitos, em estratégias e operações para poder alcançar um objetivo comum. Né? E isso acontece muito porque a gente olha, geralmente quem é promovido para líder é alguém que tem eficácia pessoal, é alguém que consegue performar no ambiente de uma maneira destacada. Né? Mas isso é o nível mais baixo de liderança, que é a liderança de si mesmo. Né? Uhum. E aí a gente joga essa pessoa que performa bem como um indivíduo à posição de líder. Exato. E aí, de repente, ela tem que fazer com os outros trabalhos. O que geralmente acontece? Então, o líder ele centraliza tudo e tenta dar conta. Não, antes eu dava conta de mim mesmo, agora eu vou dar conta de 5 por mim. E obviamente, não vai escalar. E para escalar como líder, ele vai ter realmente conseguir transformar isso num jogo coletivo. Queria destacar aqui para nossa audiência, porque me chama a atenção da tua trajetória, o quão cedo você evoluiu e qualidades, né? Que eu inclusive quero embutir, né? Inculcar nos meus filhos, que são ousadia, você falou, inquietação, entrega e humildade para reconhecer que quem tem mais idade, quem tem mais experiência, sabe mais do que você e pode te ensinar. Isso realmente são qualidades de todo aquele que almeja liderança, todo aquele que quer se manter na zona de desconforto. Super legal. Realmente, na zona de conforto, você não precisa ter ousadia, não precisa ter inquietude, né? É na zona de desconforto que você precisa estar o tempo todo ali tendo suas habilidades à prova. Eu queria, Paulo, que você... Pode repetir, Rômulo, por favor? Claro. Ousadia, inquietude, entrega e humildade. É uma combinação poderosa que a gente tem visto, vê claramente você, vê em todos os líderes que a gente tem trazido aqui, diferentes pesos dessas qualidades, e elas são fundamentais. Você me pediu só explorar a humildade antes de você fazer a pergunta? Manda bala. Excelente tema. Você manda aqui, Paulo. Imagina, que isso? Não tem permissão, não, porque a galera que está assistindo quer ouvir você. Maravilha. Eu acho que nessa humildade é reconhecer o quanto que as outras pessoas nos ensinam também. E aí eu tive a sorte na vida de ter várias pessoas que me orientaram nesse sentido. Agora, orientar é diferente de guru. Não sigam gurus. Não existe alguém que sabe absolutamente tudo sobre você. Você é quem é dono da sua vida, pega as rédeas da sua vida nas mãos e tome as suas decisões e se responsabilize. Excelente. Mas eu tive várias pessoas assim que em determinados momentos me deram toques. Alguns toques leves, outros uns toques um pouquinho mais pesados, né? E uma delas foi com 28 anos, que você está enfatizando aqui a época de 32. Eu estava numa carreira bastante analítica em supply chain. E aí o chefe do meu chefe, que era um americano, um dia veio e falou assim: Paulão, eu acho que você tem uma característica e um dom que você não está exercendo. Eu falei: mas do que você está falando? Ele falou: eu acho que você tem um olhar para o desenvolvimento humano. Olha só, com 28 anos, hoje estou com 50 trabalhando com isso. Que eu acho que você está desperdiçando. E naquele momento era uma outra oportunidade de ir para os Estados Unidos, que era ser um planejador global, morando agora lá no estado de Michigan. Ele falou: se você quiser, essa oportunidade é sua. Você pode pegar essa cadeira, mas você vai se afundar no computador. E você vai deixar de exercer e experimentar essa outra virtude sua, que é o desenvolvimento humano. Naquela época, com 28 anos, eu não entendi nada. Achei que o cara estava me enrolando. Né? E aí eu fui falar com um querido amigo que eu encontro todo ano, que era um diretor aqui do Brasil. Eu falei: o cara tá me enrolando, ele não quer me dar a oportunidade. E ele falou: o cara tá te ajudando. Paulo, deixa eu te ajudar a abrir os olhos. Né? Em resumo, uma longa história, eu fui lá para o headquarter da companhia e ele me deu a oportunidade de conversar com uns 23 altos executivos, presidente de RH, presidente de manufatura, presidente de vendas, presidente de supply chain, assim por diante. E falou: aonde que você quer se projetar daqui 20 anos? Converse 30 minutos com cada um deles individualmente e veja se brilha teu olho. Se você teria orgulho de daqui 20 anos estar sentado na cadeira dessas pessoas. E depois, quando eu fiz essas 23 perguntas, 23 entrevistas, eu fui jantar na casa desse líder.
E ele falou, o que você quer ser daqui 20 anos? Eu falei, eu quero ser líder de negócio. Ele falou, para você ser líder de negócio, não é esse caminho curto que é vir para os Estados Unidos se afundar na planilha. É um caminho mais longo. Você vai ter que ir para vendas, depois você vai ter que ir para negócios. Você topa? Eu falei, topo. Então, naquele momento, eu abdiquei de uma dupla promoção e expatriação para fazer um movimento lateral, um lateral moving para a área de vendas. E foi a melhor coisa que eu fiz da minha carreira. Então, também é interessante, a gente precisa do outro para nos dar toques de que talvez com aquele momento a gente não está tendo a percepção do todo. Então, acho que isso tem muito a ver com a humildade também. Falei assim, olha, eu não estou entendendo direito o que essas pessoas estão fazendo, mas eu estou confiando na intenção deles de que eles querem para mim o melhor. E aí, eu embarquei nessa e depois de um tempo virei head de negócios, vários negócios aí na minha carreira executiva. Fenomenal. Cara, que legal. E dá pra ver tua ênfase, um aspecto muito importante, né? Porque você conseguiu, nesse exercício, ter uma visão clara de futuro. Então, inclusive, uma visão muito precisa de qual seria o fim da caminhada ali, né? O destino que você conheceu as pessoas que estavam lá nas cadeiras, né? Eu queria entender, quando você recusa essa oferta de ir para os Estados Unidos, e imagino que é um contexto econômico até pior do que o atual, enfim, né? Isso. O Brasil, desde que existe, está em crise, né? Mas a gente se adaptou, né? A gente ama o nosso país e é assim, né? É endêmico assim. Como que foi ao teu redor, né? O que te falaram, meu? Você é maluco? Você vai deixar de ir pra fora? Meu, lá vai ganhar em dólar, enfim, você vai ficar aqui no Brasil. O que foi o teu movimento como que foi a reação das outras pessoas e o que você teve de pretensão para recusar, né? O que era mais precioso para você que valia a pena esse sacrifício? Bem legal a tua pergunta, assim. O fator econômico é um dos elementos, e sem dúvida ir para os Estados Unidos era muito melhor, né? Mas eu tive talvez algumas clarezas nesse momento, né? A primeira clareza era a capa do The Economist, com o Cristo decolando, e eu falei, nossa, o Brasil está se desenvolvendo cada vez mais, o que eu estou indo auxiliar outro país? Né? Eu tive a oportunidade de ter educação formal aqui no Brasil, estudar em escola particular, fazer 2 faculdades, 2 MBAs e tal. Falei, poxa, eu acho que esse é o meu momento de retribuir tudo que eu recebi de educação formal e vou ajudar aqui o desenvolvimento do meu país. Parece piegas, mas não é. É o que eu realmente sentia e é o que era meu, né? E a minha esposa foi muito crucial também nesse momento, porque quando eu liguei para ela e falei, olha, tem uma oportunidade aqui de eu trabalhar numa empresa brasileira. E aí ela falou, como as mulheres são danadas e tem essa intuição, ela falou assim, Paulo, faz tempo que eu não escuto a tua voz tão forte. Olha, aí eu falei, fico até emocionado, eu falei, e eu tô sentindo meu peito quente, alguma chama está explodindo aqui dentro, eu acho que é trabalhar na saúde. E ela falou, vou contigo, a gente desfaz as malas, a gente já estava vendo onde ia possivelmente morar lá em Houston e tal, a gente desfaz as malas, fica aqui no Brasil, vou contigo. Falo que é a segunda declaração de amor pública que ela deu para mim, né, depois do nosso casamento. Então, a gente também precisa de alguém ao lado, né, para nos ajudar a espelhar. Que ousado. Que ousado. Ousado. Ela falou assim, fazia tempo que eu não ouvia a tua voz tão forte. Então, alguma coisa ali falou, de vez em quando a gente sente, e aí depois a gente vai racionalizar por que eu estou sentindo isso. Né? Então a gente tem essa oportunidade também de se conectar com os nossos sentimentos, né? Que hoje, até pegando a tua pergunta, o que é diferente hoje a gente fala de sentimento nas organizações, a gente fala de emoção, a gente fala de saúde mental nas organizações, que antigamente a gente não podia se falar, né? O meu primeiro líder, antigamente, eu vou falar meu primeiro gestor, né? Ele falava, você é uma coisa em casa, outra coisa aqui no trabalho, você não é pago para pensar. Depois evoluiu para dizer, você não é pago para sentir na organização. Hoje sim, você é pago para pensar, para sentir, para fazer uma série de coisas, né? Então acho que tem ainda muita entropia acontecendo nas organizações, mas eu vejo uma evolução enorme aí nessas 3 décadas que eu estou no mercado. E interessante, Romulo, porque
nós estamos aqui mexendo num aspecto, numa fase do Paulo, que nos impressiona por causa da idade, da oportunidade, da tua desenvoltura nesse momento. E o que eu fico impressionado também ao ouvir a tua história é a capacidade de tomar decisão. Uhum. É a capacidade de avaliar a tomada de decisão. E eu penso que para a nossa audiência é importante refletir sobre isso. Como é que é o processo de tomada de decisão? Nós estamos num país, nós temos uma cultura, nós somos altamente ansiosos. Uhum. Até pouco tempo atrás, eu não sei agora em 2024, mas nós éramos o país mais ansioso do mundo. Então, veja, o processo de tomar decisão, ele, além de reduzir a nossa ansiedade, dá essa assertividade. Então, você citou aqui alguns critérios de tomar decisão que nós podemos embarcar para a nossa vida. Por exemplo, a divisão com o cônjuge. Uhum. Né? Quer dizer, ter a opinião de quem está no jogo com você, quem está na partida com você. Isso é altamente relevante. É alguém que te conhece profundamente. Tá 100% skin the game, né? Exato. Muito provavelmente será o teu melhor conselheiro, né? A tua melhor conselheira. Os melhores feedbacks são em casa. Sim, é quem te conhece profundamente e quem vai falar aquilo que nós precisamos ouvir de fato. Então, essa humildade ela é importante na tomada de decisão, no processo de tomada de decisão. Mas também me chama a atenção algumas coisas que você tem relatado aqui, como o propósito, avaliar o propósito para a tomada de decisão e também aquilo que vai entregar e receber. Né? Então, o que eu entrego nessa missão, nesse projeto, nesse convite? O que eu recebo nesse convite? E ele vai de encontro aos meus propósitos pessoais e eu tenho apoio na minha base familiar, então ela não à toa, ele está aqui contando o resultado dessa tomada de decisão altamente assertiva que a saúde agradece também, sem dúvida alguma. Sem dúvida.